E o técnico Thomas Tuchel fez a sua estreia no comando do English Team nesta sexta-feira, pessoal. E a Inglaterra encarou a Albânia e venceu em Wembley pelo placar de 2-0 com o estreante Miles Lewis-Skelly atuando na lateral esquerda, marcando o primeiro gol dele logo na sua estreia com a camisa da seleção inglesa, o jogador do Arsenal que assumiu a responsabilidade em meio às lesões que o Arsenal sofreu na temporada, foi revelado já no time profissional do Arsenal nessa temporada. O Lewis Skelly, importante, abrindo o placar, e o Harry Kane marcou no segundo tempo outro belo gol. Inclusive, a jogada do Bellingham para o gol do Lewis Skelly é muito bonita. Ele faz um drible, contorna ali a marcação e lança a bola ali naquele passe em profundidade para o Lewis Skelly tocar por entre as pernas do goleiro Stracocha, goleiro experiente da seleção da Albânia. O Harry Kane deixou a sua marca no segundo tempo, vitória por 2-0 num jogo de ataque contra a defesa. A Inglaterra com mais finalizações, a Albânia que só finalizou 3 vezes no gol, nenhuma finalização certa. E a Inglaterra que ainda contou com Jordan Henderson entrando no segundo tempo, ele que não era convocado para a seleção da Inglaterra desde novembro de 2023, o Henderson que teve uma aventura breve no mundo saudita, depois foi parar no Ajax de Amsterdã, e o Thomas Tuchel chamou os experientes também, não só ele, como também o Kyle Walker, que atuou como titular da zaga na lateral direita. Outra surpresa importante, dupla de zaga da Inglaterra formada por Konsa, que vem se destacando muito bem no Aston Villa, e o Dan Burn, aos 32 anos, com a camisa do Newcastle, seu primeiro jogo oficial com a seleção inglesa, e também foi muito bem, sendo um jogador bastante seguro na defesa ao lado do Konsa, que teve que trabalhar muito mais no segundo tempo, quando o Silvinho, o treinador da Albânia, colocou o Armando Broja no ataque do time da Albânia. O Broja que tem experiência de Premier League, né, jogador do Chelsea emprestado ao Everton, também com passagens no Fulham na temporada passada. O Broja foi ali, vamos dizer assim, um pouco da ameaça ali da Albânia ao gol da Inglaterra, mas sem finalização. O Pickford não trabalhou sequer no segundo tempo, e a Inglaterra, com posse de bola, conseguiu muito bem o resultado num grupo bem acessível, tá? Um grupo da Inglaterra nas eliminatórias para a Copa do Mundo, lembrando que cada campeão do grupo, né, o primeiro colocado da chave, classifica automaticamente para a Copa do Mundo. No grupo K, a Inglaterra tem aqui, ó, a Letônia, que estreou com vitória sobre a Andorra por 1-0, além da Sérvia e também da Albânia, né? Um grupo bem acessível para a Inglaterra, o grupo K, para nadar de braçadas, para fazer teste, para usar o ano agora de 2025 para fazer o máximo de testes possíveis para que essa seleção venha forte para a Copa do Mundo, né? Inglaterra, Letônia, Sérvia, Andorra e Albânia. Então, ó, para a Inglaterra vai ser, ó, tranquilinho demais, tá? Esse grupo para se classificar para a Copa do Mundo, né? Informações, né? Alguns cortes da Inglaterra para essa partida, né? O Alexander-Arnold lesionado não foi convocado, assim como o Cole Palmer foi cortado também por estar doente, também sofreu uma lesão. O Saka também recuperando de lesão também não foi chamado. Jogadores que provavelmente vão ganhar espaço aí nas próximas convocações, assim como o Harry Maguire também do Manchester United, que também não foi convocado, né? A surpresa, assim, o Jordan Henderson, né? Como eu disse, 34 anos de idade, 82 jogos com a seleção da Inglaterra, jogador que vinha sendo figurinha carimbada no English Team até a Copa do Mundo do Catar. Na Eurocopa ficou de fora, não foi chamado pelo Southgate na Eurocopa, mas interessante, né? A Inglaterra para esse jogo, né, teve
Curtis Jones e Declan Rice ali no meio de campo, com Bellingham mais próximos dos atacantes, com Harry Kane, Phil Foden, Marcus Rashford no segundo tempo, com a entrada do Jarrod Bowen, também do Anthony Gordon e precisamente o Morgan Rogers também, né? Jogador do Aston Villa que também teve seu destaque sendo chamado mais uma vez pelo English Team. Terceiro jogo do Morgan Rogers com a camisa da seleção da Inglaterra. Ele havia sido chamado pela primeira vez no ano passado, em novembro, na última data FIFA, com o Lee Carsley, técnico interino que treina o time de base da seleção da Inglaterra. Uma vitória importante, né? Claro, para o Thomas Tuchel, super acessível o grupo, ele vai conseguir aí extrair o máximo desse time. Ainda tem alguns jogadores que ele deve chamar aí ao longo das próximas datas FIFA, como por exemplo o Madueke do Chelsea, como eu disse antes, o Cole Palmer, o Harry Maguire, o próprio Bukayo Saka, alguns jogadores importantes desse elenco do time da Inglaterra vão ser chamados, e o sinal mostra que jovens jogadores surgindo, ótimas oportunidades para crescimento. O Lewis Skelly foi muito bem estreando e provavelmente vai ser um cara importante nessa lateral esquerda que vem sempre um problema aí para a Inglaterra nas últimas competições, né? O Luke Shaw intermináveis lesões, né, uma atrás da outra, sequer jogou nessa temporada direito com o Manchester United, se jogou 3 jogos, foi muito. O Trippier aposentou da seleção, então o que acontece? A Inglaterra vai tentar aí olhar com carinho com Miles Lewis Skelly para o lado esquerdo, e foi muito bem o jovem jogador do Arsenal, inclusive seus familiares presentes no estádio do Wembley, vibrando com o gol do jovem jogador, futuro grande joia, né, do Arsenal. Com certeza vai brilhar muito no futuro, não só nos Gunners, mas também na seleção da Inglaterra. Como sempre, o Harry Kane é o cara que assume as responsabilidades, né? Novamente muito bem posicionado, ele recebe um ótimo cruzamento, uma matada no peito para fazer o drible de corpo no zagueiro e tocar no cantinho do extracoxa para fazer o segundo gol no segundo tempo. A Inglaterra controlando muito bem o jogo, posse de bola e tudo mais. Teve ao todo, deixa eu só olhar aqui as estatísticas, 12 finalizações sendo 6 no alvo, 75% de posse de bola, trocando 865 passes com 93% de aproveitamento. Inglaterra diante de um adversário frágil, né? Apesar da Albânia ter figurado aí recentemente em Eurocopa, né? O Silvinho dando uma cara para esse time, tem feito um bom trabalho, tem feito aí uma situação bem legal de competitividade para a seleção da Albânia, que fez um papel até muito louvável na última Eurocopa, e com o Silvinho aí vem trazendo um pouco mais de brasilidade para esse time modesto, essa seleção modesta que vai tentar aí beliscar uma repescagem, provavelmente aí com a Sérvia, que é a grande favorita a ficar ali com o segundo lugar do grupo. Só vai depender da Inglaterra mesmo para estar em primeiro nesse grupo, porque é bem fraco. A Sérvia vai dominar ali bastante, junto também com a Inglaterra, os duelos que vão ter com essas equipes, né? Com a Albânia, com Letônia, com propriamente Andorra, que é a seleção mais fraca do grupo, né? Então vai ser um ponto de atenção quando a Inglaterra encarar a Sérvia nesses jogos das eliminatórias, lembrando que as equipes se enfrentam entre si, né? Jogos de ida e de volta, e a Inglaterra volta a jogar na segunda-feira, no mesmo estádio do Wembley, contra a Letônia. Então vai ser bem interessante para a Inglaterra aí somar seus 6 primeiros pontos no grupo e ter ali um início bem interessante. A Sérvia ainda não estreou nas eliminatórias, mas também vamos ficar de olho aqui no caminho do English Team para a Copa do Mundo depois de 2 vice-campeonatos europeus, hein? Vamos ver como que a Inglaterra com Thomas Tuchel vai se sair depois dessa, mas tem muita coisa para acontecer, muitos testes a serem feitos, jogadores que vão entrar também para
fortalecer ainda mais esse time e, claro, você vai ficar por dentro de tudo aqui no canal, hein? A Copa do Mundo está ainda um pouquinho longe de começar, mas ela já iniciou a cobertura do English Team aqui no canal com as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, hein? Deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos compartilhar o vídeo para que a gente tenha cada vez mais fãs aqui, não só de Premier League, de English Team, de futebol de seleções, que aqui o canal é dedicado especificamente para isso, futebol inglês e também os brasileiros que atuam por lá, né? Então a gente fez um vídeo ontem, né? Inclusive falando sobre a seleção brasileira, vitória sobre a Colômbia, suado, difícil pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. E agora a gente fazendo esse vídeo aí sobre o English Team de Thomas Tuchel, que vai aí trilhando, iniciando aí o processo de eliminatórias para a Copa do Mundo. É uma Inglaterra com bastante promessas, com bons nomes. Como eu disse, o Curtis Jones é um cara também que vai ser mais testado. Hoje não foi tão bem, mas a titularidade já deixou um sinal positivo já para o jogador, que realmente tem sido uma peça importante no Liverpool nesta temporada e que com certeza vai ganhar mais espaço, assim como todos os outros. Mas assim, o ponto que mais me chamou a atenção são os experientes. O Thomas Tuchel chamou os medalhões, que mesmo não estando já em fase alta na carreira, no auge da carreira, como o Walker, como também o Jordan Henderson, eles estão inseridos neste grupo e podem figurar na lista, quem sabe lá no ano que vem, para os convocados para a Copa do Mundo, ambos com 34 anos de idade. Então, se cuidarem bem do físico e da saúde, com certeza serão peças importantes para o English Team na próxima Copa do Mundo. Beleza, pessoal? Vamos aqui falar mais conteúdo e a gente volta numa próxima aqui. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.